O título da nossa mensagem de hoje é a promessa, mas não é uma promessa qualquer. É uma promessa de Deus, soberano Criador. E a gente sabe que quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. E eu vou contar para vocês uma história sobre a promessa de Deus. Mas antes, é claro, vocês já sabem, eu vou contar uma história que vem na minha cabeça, que não é verdadeira. É uma história que eu inventei. E eu inventei essa história que é para a gente entender bem essa história que eu quero falar, da promessa de Deus. Essa sim é uma história verdadeira e está na Bíblia. Nós vamos chegar nessa história verdadeira da Bíblia. Eu vou contar para vocês uma história da minha cabeça, que é para vocês poderem entender direitinho onde que eu quero chegar. Essa história da minha cabeça inventada, que não é verdadeira, ela começa num circo. Um circo que chegou na cidade. E ia ser um sucesso, porque todo mundo estava esperando esse circo chegar. E quando o circo chegou na cidade, o mestre do circo, o apresentador, ele começou a mostrar tudo que tinha no circo. Tinha um elefante que equilibrava uma bola na sua tromba, que era um grande sucesso. O outro sucesso de todo o circo é um palhaço que ele tinha como funcionário dele, que fazia todo mundo cair na gargalhada. Ele era muito engraçado, muito engraçado. O outro artista do circo não era uma pessoa, mas era um urso que sabia andar no monociclo, se equilibrando. E isso era uma grande atração. E a outra atração eram os outros animais, né? O leão e tal, que era uma grande atração do circo. E aí todo mundo, nossa, gostava muito de ver essas atrações, morriam de rir com o palhaço, era muito divertido ir no circo, era muito legal. Todo mundo gostava muito, o circo ficava super cheio. E aí a maior atração do circo era o famosíssimo Cleedes, que era aquele homem que podia prever o futuro. Então o apresentador do circo começou falando: atenção todos, crianças e adultos, com vocês, Cleedes, aquele que sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Aí todo mundo aplaudiu, né? Aplaudiu, apareceu lá o Cleedes e ele tinha uma bolinha de cristal, onde ele podia prever o futuro de todo mundo. E aí ele falou: bem, respeitável público, e todo mundo lá assim, bem, respeitável público, eu vou escolher uma pessoa da plateia, porque eu vou ler o futuro dessa pessoa. Se preparem, eu vou escolher, quem que eu vou escolher? Já sei, eu vou escolher o menino de boné. Menino de boné, eu sou capaz de adivinhar, por exemplo, muitas coisas sobre a sua vida. E um exemplo maior que eu posso te dizer é o seguinte: eu posso adivinhar o que você vai fazer amanhã, assim que você acordar. Amanhã, assim que você acordar, preste bem atenção, menino de boné. Amanhã, assim que você acordar, você irá abrir os olhos. E aí ele ficou esperando os aplausos, né? Ficou todo mundo assim olhando para ele. Poxa, mas é claro que adivinhação é essa? Ué, quando a gente acorda, a gente abre o olho, né? Aí ele viu que estava todo mundo assim quieto, ele falou assim: mas esperem um pouco, eu vou adivinhar mais coisas sobre a vida do menino de boné. Além dele abrir o olho, eu tenho certeza que para mostrar que eu sou capaz, eu vou muito mais além. Preparem-se todos. Menino de boné, eu posso adivinhar o que você vai fazer quando você sentir fome. Porque quando você sentir fome, preste atenção, você vai comer. Ora, mas que adivinhação é essa? E o menino já estava ficando agoniado, né? E ele percebeu, o Cleedes, que ele não estava fazendo nenhum sucesso. Aí ele pegou e falou assim: para finalizar o mais espetacular, esperem um pouco porque eu vou finalizar. Porque
Porque, menino de boné, quando você sentir sono, assim que você for adormecer, você vai fechar os seus olhos. Aí foi um silêncio geral. Um a um, todos foram saindo do circo. E o menino de boné estava desconfiado. Esse Cleides não é de nada. Ele não é de nada. Que isso? Que trapaceiro? Que adivinhação era aquela? E até ele também acabou saindo do circo. Porque esse Cleides da historinha era mesmo uma total farsa, uma enganação. Porque, sabe por quê, gente? Porque ninguém pode ler futuro, não. O futuro pertence a Deus. A Bíblia mesmo diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Está lá em Salmos 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. E aí, como é que a gente fica sabendo o que Deus quer da nossa vida e o que a gente pode fazer para a gente ter um futuro melhor? Afinal de contas, se a gente, por exemplo, agir errado, não agir de acordo com a vontade de Deus, a gente pode ter um futuro muito ruim. O mais certo é que a gente faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas como que a gente fica sabendo a vontade de Deus? Isso aqui a gente já falou muitas vezes aqui no culto. A gente já falou que vocês, para saberem o que Deus quer, para conhecer a vontade de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a gente lendo na Bíblia, estudando a Bíblia, como a gente faz aqui todos os domingos, a gente vai saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E é bastante certo que a gente vive uma vida sempre dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus nos manda. É aí que tem a palavra de Deus, é dessa forma que Deus fala com a gente. E aí a gente sabe que a Deus pertence a terra e tudo que nela contém. Então Ele que dá todo o caminho para que a gente ande. Tá certo, tudo bem. Mas e quando a Bíblia foi escrita, muitos anos atrás, como é que as pessoas podiam saber o que Deus queria? Bom, uma das maneiras foi quando Deus mandou o seu filho, o seu próprio filho ao mundo, Jesus. E aí, nos evangelhos, no Novo Testamento, a gente pode ler que quando Jesus veio à Terra, Jesus também se encarregou de contar todas as coisas que Deus queria que ele contasse. Ensinamentos, muitas coisas ele ensinou. As pessoas ouviam, aprendiam, refletiam. Quanta coisa que Jesus nos ensinou. E estão escritas na Bíblia, que hoje em dia a gente pode pegar a Bíblia e ler e ver o que Jesus ensinou naquela época. Então, naquela época, muitas vezes Deus falou com as pessoas através de Jesus. Tia, tá bom, mas e quando ainda não tinha chegado a hora de Jesus vir ao mundo, de Jesus nascer? E antes? Como que as pessoas ficavam sabendo o que Deus queria que elas fizessem? Acontece que antes Deus escolheu homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus escolhia alguns homens especiais escolhidos por Deus, para falar da parte de Deus para as pessoas. Então, esses homens santos eram os profetas. Vocês conhecem vários. Vocês já ouviram falar de Isaías, já ouviram falar de Jeremias, de Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Miqueias e tantos outros profetas que vieram antes de Jesus nascer e que falaram tantas e tantas coisas. Falaram com reis, falaram com soldados, falaram com o povo, muitas coisas que Deus queria que fosse transmitida para as pessoas. Quando Deus queria mandar uma mensagem importante, ele usava sempre os profetas, que eram pessoas especiais, né? Pessoas que falavam, através deles era falada a palavra de Deus. E aí na Bíblia diz que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas,
Naqueles dias que Jesus já tinha nascido, ele falou através do Filho. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, Deus falava através de Jesus. E antes, Deus falou de muitas maneiras pelos profetas. Por quê? Porque os profetas eram pessoas especiais e que ouviam a voz de Deus antes de Jesus nascer. Eles ouviam a voz de Deus e transmitiam para o povo. E falavam para o povo. Conversavam com soldados e falavam: olha, Deus disse, vocês estão agindo errado. Se vocês continuarem agindo assim, não vai dar certo. Eles falavam com reis: olha, rei, você está agindo errado, Deus está dizendo, Deus está te orientando. Eu ouvi a voz de Deus e estou te dizendo. E eles falavam com o povo. Esses profetas contavam muitas coisas para a alegria do povo e às vezes também para a tristeza do povo. Coisas boas e coisas ruins que Deus dizia para mandar essas mensagens para eles. Muitas vezes as coisas que eles diziam eram assim, não eram bem recebidas. Muitas vezes, conversando com alguns reis que não estavam agindo certo, eles chegavam até a ser presos, porque eles estavam falando a palavra de Deus. Deus estava dizendo que o rei estava agindo errado, e às vezes os reis não aceitavam e eles eram presos, os profetas. Então os profetas, eles foram muito, muito, muito importantes. E os profetas anunciaram muitas coisas, muitas coisas. E a história de hoje é sobre uma promessa de Deus, uma anunciação que Deus fez para um profeta em especial. E esta história que eu vou contar é sobre o nascimento do Messias e o seu reinado. Deus falou com um profeta chamado Miqueias que Jesus ia nascer. Falou com Miqueias assim: Miqueias, eu vou mandar o meu próprio filho ao mundo para ser o rei de Israel. Então, Miqueias recebeu a notícia, antes de todo mundo, de que Jesus ia nascer. Antes de Jesus nascer, Miqueias foi avisado por Deus que Jesus ia nascer. Muito antes, gente, muito antes, muito antes. Então Miqueias avisou ao povo que ia nascer um menino. E ele falou exatamente onde ia nascer. Miqueias recebeu de Deus o aviso, a mensagem, para ele poder transmitir ao povo. Ele também escreveu isso. Tanto que existe na Bíblia um livro chamado Miqueias, que foi um livro escrito com as profecias de Deus para Miqueias, as promessas de Deus para nós através de Miqueias. Então Miqueias disse assim para o povo: olha, Deus está me dizendo que lá numa cidadezinha chamada Belém, pequenininha, Belém, não é nem Jerusalém, nem na Galileia, nem em Nazaré, nem em Caná, vai ser em Belém. Vai nascer um menino, e esse menino é meu filho. E deu todas as coordenadas. Ele falou para Miqueias que seria em Belém, ou seja, qualquer menino que nascesse em qualquer outro lugar, não seria esse Jesus, o Filho de Deus. Era um menino nascido em Belém. E aí, disse assim para Miqueias: e tu, Belém, de pequena demais, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Belém era uma cidade pequena demais. Mas de lá de Belém ia sair aquele que havia de reinar em Israel, o próprio Jesus, o rei dos judeus. Miqueias soube disso antes de todo mundo e pôde dizer para todo mundo antes, porque era uma promessa de Deus e ele era um homem especial. E aí ele ficou sabendo muitas coisas, né? Que José e Maria saíram da terra deles e foram para Belém. Maria estava grávida. É aquela história do nascimento de Jesus que a gente conhece.
Miqueias ficou sabendo muito antes de todo mundo. E pôde dizer que era em Belém que ia nascer esse neném. E Maria e José foram viajando até Belém. E aí chegaram em Belém e começaram a procurar um lugar para poder ter o bebê. Afinal de contas, o bebê nasceu numa estrebaria. Uma estrela anunciou que naquela estrebaria tinha nascido Jesus. Aonde? Em Belém. Segundo a promessa de Deus que Miqueias conseguiu transmitir para o povo. Ia ser em Belém. E aí, depois o bebê nasceu, e estando eles ali em Belém, ela, Maria, deu à luz ao seu filho primogênito. Então foi mesmo. Em Lucas está escrito, aquilo que Miqueias falou era verdade. Por quê? Porque era uma promessa de Deus. E estando ali, nasceu o bebê Jesus, na manjedoura. Aonde? Em Belém. Do mesmo jeito que Miqueias falou. Então, Miqueias, ele falou através da mensagem dele, ele falou aonde que Jesus ia nascer. Mas quem falou para Miqueias foi o próprio Deus. Por quê? Porque Miqueias era um profeta, era um homem especial. Então, a única pessoa que poderia saber aonde Jesus ia nascer era o próprio Deus. E ele permitiu que Miqueias falasse com o povo essa mensagem tão bacana, tão graciosa, tão boa para todo mundo. Então, só Deus pode fazer as promessas, só Deus pode saber o nosso futuro, porque Deus é o soberano Criador, só Ele sabe. E Jesus, depois que ficou grande, o que aconteceu? Ele começou a contar as coisas que Deus queria que ele falasse para o povo. Já não era tão necessários os profetas, porque agora tinha o próprio Jesus. Jesus tinha nascido e aí Jesus começou a contar das coisas de Deus para o povo. E hoje em dia, como que a gente sabe essas coisas todas? Está tudo escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. Olha só como é que as coisas são, né? Na semana que vem, por exemplo, a gente comemora o Dia da Bíblia e a gente vai falar muito sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa mensagem de hoje sobre a promessa de Deus.